Você já notou que o ser humano tem uma capacidade impressionante de fazer barraco? É sério, parece que a capacidade de causar num lugar é nosso indicativo de evolução, sabe? Eu imagino os cientistas falando, nós temos um telecéfalo super desenvolvido, polegar opositor e uma capacidade de rodar a baiana como ninguém. É assim que eles falam, no meio. Hoje em dia a gente tem vários meios de comunicação, a gente pode falar por telefone, por carta, ou pelos meios que a gente usa, que no caso é o Facebook, o e-mail, o WhatsApp, o Skype, o Hangout, enfim, meio de comunicação não é o que está faltando. O que está faltando é a gente saber se comunicar, porque a gente está num antro em que todo mundo fala e ninguém ouve ninguém. É como se a gente estivesse no meio de uma floresta cheia de gravetos, só que a gente não sabe como fazer fogo a partir deles. Então a gente tem os meios, mas não sabe como usar. Na época do Iluminismo, que já faz bastante tempo, o pessoal, os intelectuais, os pensadores da época, se encontravam em cafés para poderem discutir ideias. E aí eles se encontravam e discutiam sobre o que desse na telha, qualquer tópico, para achar novas soluções, para ter novas perspectivas sobre o mundo e sobre a vida. Hoje em dia, essas discussões são muito mais democráticas, porque todo mundo pode ser os pensadores, todo mundo que tiver acesso à internet pode discutir sobre qualquer tema, o que é uma coisa maravilhosa. Só que isso criou uma coisa que também é meio chata, que é uma confusão entre poder falar e saber falar. E eu não tô dizendo que você tem que ser especialista em todos os assuntos do universo para poder comentar um post na internet. Só que se você vai falar de uma coisa publicamente, uma coisa que afeta muitas pessoas, é bom que você estude, dê uma pesquisada, você tá com o Google ali aberto na outra aba, sabe? É fácil, não é como se fosse complicado. E o problema central de tudo isso é que todo mundo virou dono da sua própria verdade. Então você sai falando bobagem sobre algum tema na internet, e se alguma pessoa fala, não, talvez não seja por aí, talvez essa pessoa entenda mais do que você sobre o assunto, você não aceita, você fala, não, fica lá. Pode deixar? Porque eu não sei. Pode. E aí esses dias eu tava fuçando no Facebook e eu achei uma imagem que eu achei genial, que traduz tudo isso que eu tô falando. Que era um círculo do ódio, a gente vai colocar a imagem em algum lugar aqui. E aí era tipo, uma mulher falando, seu comuna, aí a comunista falando, seu funkeira, a funkeira falando, seu gay, seu viado, sei lá. Os negócios assim, era todo um círculozinho onde as pessoas só se odiavam. E aí do lado de fora tinha uma menininha com um desenho de coração, assim, aí tava escrito, não há espaço pra tolerância. E aí, num primeiro momento, eu achei graça. Falei, bonitinho. Principalmente a menina carregando o desenho do coração. Mas aí eu me dei conta que eu era a menininha carregando o desenho do coração, sabe? Porque eu vejo as pessoas discutindo em tópicos, em grupos. Eu falo, gente, calma, vocês só estão falando e ninguém tá se ouvindo, sabe? Você tá pregando para convertido. Quem já aceita a sua opinião tá aceitando e quem não aceita já tá te odiando, entendeu? Não tá funcionando desse jeito. E por mais que eu continue repetindo o meu mantra, que é discutir sim, tretar não, inclusive discutir sim, tretar não, as pessoas continuavam terminando as conversas com você é burro, não, você que é burro. E a pessoa que tinha feito o tópico inicialmente, às vezes para tirar uma dúvida, acabava ficando sem resposta. Ou então, às vezes a própria publicação já começa ofendendo alguém. Por exemplo, esses dias eu vi uma menina que postou num grupo assim, eu odeio a página do Brasileiríssimos e odeio todas as pessoas que curtem ela. Caraca, por quê? Sabe? Segue com a tua vida. E aí é muito difícil, porque nos comentários desses posts, as pessoas também fazem questão de ser infantil. Ao invés de falar, velho, talvez não seja por aí, você tá exagerando, por que você tá odiando? É só você não visitar a página. As pessoas ficam tipo, briga, 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 como se elas estivessem na quinta série, sabe? Tem uns memes ótimos, é divertido, mas é muito infantil. E eu não tô dizendo que a internet tem que virar um lugar sagrado, onde todo mundo seja politicamente correto, onde todo mundo seja santo. Mas existe um limite, né? Você tem total liberdade pra postar e comentar sobre qualquer coisa na internet, mas sério que ninguém vai usar essa liberdade pra fazer um negócio da hora, sabe? As pessoas estão usando de grosseria e de sarcasmo pra tampar os ouvidos pra qualquer argumento que seja contra o que elas já acreditam, ou que desafiem alguma coisa que vá contra a criação delas. Ou seja, você não concorda com a minha opinião, então eu vou te rebaixar e te humilhar publicamente, porque como assim você ousa desafiar o dono da verdade, mano? E esse tipo de pensamento acaba com o princípio da internet, que é de trocar informações novas, de gerar discussão, e aí ele acaba reforçando pensamentos que já existem no nosso dia a dia, como por exemplo, que menina que usa roupa curta tem que ser abusada mesmo, que é culpa dela, que gay tem que se esconder no armário, porque, né?
Gays não podem... Eles podem até se amar, mas não na minha frente. Ou então que bandido bom é bandido morto. Como se esses comentaristas do Facebook fossem juízes que são capazes de definir quem é gente e quem não é, e quem pode reclamar pelos seus direitos e quem não pode. E aí, no meio de toda essa algazarra de um monte de gente que tá gritando e ninguém tá ouvindo, eu lembrei da Clarice. Porque a Clarice é de longe uma das escritoras, pelo menos das escritoras que eu já entrei em contato, que eu já li, que é mais intimista. Ela é muito sensível, ela sente tudo o tempo inteiro, é uma gota caindo, é a solidão do ponto, é um bandido que é morto com 13 tiros. A Clarice se importava com absolutamente todas as coisas. Ler Clarice pra mim é sempre uma experiência que vai muito além da leitura. Eu fico mastigando aquilo dias e dias e fico vendo as palavras dela nos gestos das pessoas, nas palavras das pessoas e nas minhas próprias. E eu acho que essa é a graça dela, na verdade, que a gente acaba entendendo muito de si mesmo, sabe? Tem feridas e coisas minhas, lembranças minhas, que eu nem sabia que eu tinha ainda. E aí quando eu leio Clarice eu falo, nossa, como você sabia disso, sabe? E eu acho que tá faltando isso. E aí, como eu falei pra vocês, eu fico mastigando isso onde quer que eu esteja. Eu estava no trem quando eu tive a ideia pra gravar esse vídeo pra vocês. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu pego trem toda semana. E pegar trem é uma experiência horrível. É uma experiência demorada, é uma experiência estressante e é desconfortável a maioria das vezes. E aí, de vez em quando, eu acabo dando a má sorte de pegar o trem às 6 da tarde. E pegar o trem às 6 da tarde é a pior coisa do universo. Porque todas as pessoas estão voltando do trabalho, da escola, seja lá de onde eles estão, e aí todo mundo se acumula ali dentro dos vagões, sabe? E é muito desconfortável, fica todo mundo assim, sabe? Você espera uns 3 trens pra entrar. E aí eu fico vendo as pessoas que estão nessa situação junto comigo, pessoas que ficaram o dia inteiro trabalhando, sabe? Que acordaram cedo, que talvez ainda vão pra uma escola ou pra uma faculdade mais tarde, ou cuidar da casa, dos filhos, enfim. E elas estão, tipo, cansadas e suadas, praticamente dormindo em pé, tentando se segurar em qualquer lugar. E mesmo assim, mesmo nessa situação, elas ainda têm a decência de falar, tipo, opa, desculpa, eu esbarrei em você, desculpa, senhora, sabe? Ou de dar lugar pra alguém que é idoso, ou tem algum tipo de deficiência, ou tá carregando criança. E eu não tô falando dos assentos preferenciais, que é obrigação, já é deles por direito. Tô falando dos assentos normais mesmo. Ou então, pessoas que entram no trem com mó bom humor, sabe? Tipo, oh, desculpa, eu pisei no seu pé, sendo que na verdade eu não tenho lugar mais pra pisar, não tinha outra opção. E eu fico me perguntando, cadê isso na minha geração? Porque é fato que hoje em dia todo mundo usa a internet, claro, até sua avó tem o WhatsApp. Mas ainda é um território predominantemente jovem, onde os adolescentes ficam. Adolescentes que, na verdade, são sustentados por essas pessoas. E eles estão numa situação maravilhosa de conforto, de ficar em casa, eles têm tudo. E não são tão gentis, sabe? Eles são agressivos, são grosseiros, são estúpidos e donos da verdade. Eles sabem de tudo. E aí eu fiquei pensando, será que se essas pessoas lessem Clarice, ou qualquer coisa que valha, como poesia, eles não entrariam, eles não recuperariam essa sensibilidade que parece que a gente perdeu? Eu torço para que sim. Essa é a minha mensagem de hoje para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por acompanhar até aqui. Aqui é Cabine Literária, literatura com personalidade. E um beijo, galera. Até semana que vem. Porque o centro do problema é que todo mundo virou dono da verdade. Cada um virou dono da sua própria verdade e não aceita que outras pessoas que talvez entendam mais que ele... O que foi? Tem outras verdades. E Não. essa minha verdade. Não é isso. Esse é o vídeo da verdade. Ai, como você é idiota. Essa falou muito verdade.